Obviamente, meu propósito é honrar esse texto, que deixa aqui traduzido para nós o que de Cristo foi revelado a nível de piedade e fé. Porque João, ele dá aqui a introdução de 3 características essenciais da santidade da igreja. E eu vou mencionar aqui aos amados irmãos quais são essas que nós devemos cumprir, acima de todas aquelas que a filosofia ou que os homens ali fora nesse mundo valorizam. Bem? Mas antes de entrar nesse detalhe, a preocupação dessa mensagem também é tratar esse câncer aqui. Quando se forma dentro do cristianismo, e entenda que cristianismo, para mim, é um instrumento, é um mecanismo controlador ou controlado por poderes que não são da ordem de Cristo, tá? Mas que são estreitamente políticos e humanos. Mas esse cristianismo que se formou do Vaticano e de Roma até os dias atuais se sustenta nele, é isso que eu estou querendo dizer? Foi ofertado e introduzido uma piedade diferente daquilo que o Evangelho do nosso Senhor Jesus prega. Uma piedade sem princípios de fé. Tá? Então o Evangelho, como a piedade, vem sendo, obviamente, invertida nos seus valores e, obviamente, nos seus significados. E essa inversão teológica que hoje esses mecanismos, igreja, estão trabalhando por eles há mais, né? Melhor dizendo, há décadas, para não falar há milênios, os resultados disso chegaram para nós e todo mundo sabe aqui que quando se trata de igreja, né, religião, esses resultados são catastróficos. E hoje vocês estão podendo assistir a igreja ridicularizada, deslocada, completamente corrupta, desmoralizada. E isso não é do acaso, porque a igreja, o cristianismo, ou as igrejas que surgem do cristianismo, foram feitos para essa tarefa. Para fracassar, para destruir a obra do nosso Senhor. Bom, qual é o ponto de partida para aquilo que eu vou pregar e vou explicar para os irmãos aqui? O que a gente pode, na verdade, traduzir por piedade sem fé? Esse esquema de inversão teológica que surge, obviamente, daqueles que se orientam pela filosofia religiosa. Exemplo claro aqui. Quando a piedade ela se organiza para ser humana e política. Tá? E o ponto de partida para vocês entenderem mais ou menos isso daqui, é que no momento de caos, de conflito instalado, o apelo às pessoas seja esse, de que todos se movam pelo bem comum, daquilo que está acontecendo naquele momento pelas pessoas, e não tenham preocupações com crença e princípios. Então a piedade, sem a fé, como eu estou tratando com você aqui, que ela tem uma ordem mais política, humanitária, né, de filantropia, em situações extremas de socorro e caos instalado, eles convocam as pessoas e as organizações a se deslocar diretamente para atender essa situação de necessidade, sem levar em conta ou mencionar qualquer tipo de crença e princípio. Então é mais ou menos isso. Nós estamos indo lá para ajudar essas pessoas. E não importa se o teu Deus é muçulmano, se o teu Deus é cristão, se o teu Deus é qualquer outra coisa, indiano. O que interessa é que você demonstre que Deus está na tua vida, representando por aquela pessoa um atendimento de sentimento, compaixão e misericórdia pelo que ela está precisando humanamente agora. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer aqui? Então é uma forma de se mostrar piedoso, misericordioso, compassivo com aquele que precisa ser socorrido e atendido, sem levar os elementos essenciais do princípio dessa crença, que no nosso caso aqui é o Evangelho. Aí você pode estar se perguntando aí no culto agora, né? Pastor, então quer dizer que quando eu me direciono a ajudar alguém, socorrer alguém, eu não estou cumprindo uma missão de Deus com aquela pessoa? Não, você não está cumprindo uma missão de Deus com aquela pessoa. Porque para você considerar missão
o que você está fazendo com ela naquele momento, e não importa se seja de extrema necessidade, você precisa levar os elementos doutrinários dessa orientação que estão mencionados por Jesus naquela ação e naquela atividade. Você tem que ir como ele foi. Isso tem que estar muito bem claro. Porque senão é outra coisa. Eu não vou poder considerar cristão e nem definir por missão cristã qualquer ação, qualquer atitude, e por mais que seja organizada, tá? E por mais que seja humanitária, baseada somente nisso. No atendimento, num socorro e também num sentimento. Então existem elementos doutrinários que capacitam a igreja a ir para uma missão. E esses elementos doutrinários, quem forneceu e fixou, está acima de mim, de você e ao cabeça da igreja. É o representante dela e nós temos que dar ouvido a isso. Agora imaginemos, pastor, se eu fui ajudar uma pessoa e não deu tempo para mim representar em favor dela, em intercessão daquela alma, estas orientações. Se a tua ação foi involuntária, você não premeditou, você não se organizou, até se organizou institucionalmente para esse fim, aconteceu, não deu tempo para pregar Jesus nem evangelizar aquela pessoa. Eu pequei? Não. Eu não vou para o céu por causa disso de forma nenhuma, mas só não pode dizer que você cumpriu uma missão. Que você foi cristão por ajudar e socorrer somente. Porque esse é o equívoco de muitos em relação à piedade, quando eles traduzem dentro de uma ciência filosófica, não biblicamente, como nós vamos fazer aqui. Então eu entendo que eu posso ajudar as pessoas que estão lá fora em uma situação de urgência. E obviamente em situações e circunstâncias que não vou nem ter tempo de falar Jesus para ela. Mas numa outra oportunidade, eu vou fazer isso. Ou seja, eu devo voltar, se Deus me permitir e aquela pessoa me ouvir, eu vou fazer. Mas a minha primeira experiência com ela, com aquela situação, eu não posso definir como coisa cristã. Porque para ser, eu tenho que levar os elementos doutrinários que Jesus pediu para cumpri-los. E obviamente de maneira bíblica. Foi claro? Agora, quando esta ação é voluntária, aí é outro detalhe. Quando o homem é voluntário a exercer uma piedade sem fé, aí ele está, obviamente, orientado por determinações pré-ordenadas. Quando eu digo uma pré-ordenação, eu digo política. Porque aí ele vai ser corporativo, ele vai ser institucional, ele vai ter pautas, ele vai ter organização institucional para aquilo, que é o que na verdade a gente vê acontecendo lá fora agora. Toda piedade que se organiza de maneira voluntária, ela é corporativa, ela é institucional. Então quando as pessoas vão para uma missão, elas vão com essa missão e essa prioridade, de que o objeto da contemplação, aí eu vou falar de uma forma mais científica, para todo mundo que gosta de debater sobre isso, entender o que eu estou falando também. O objeto da contemplação dessa tarefa e dessa missão seja o homem, a sua necessidade, como também a sua relação com as pessoas. Ou seja, o que nós visamos institucionalmente atingir agora, com essa ajuda, com esta ação solidária, piedosa, seja como for, a prioridade é corresponder ao homem a sua necessidade e a expectativa das suas relações intersociais, ou seja, de que ele exista na sociedade em que ele vive. Por isso é mais antropológica, por isso é mais corporativa, porque ela quer amar o homem, não honrar o evangelho. Ali ela não tem preocupações com doutrina, nem com princípios bíblicos, porque o objetivo dela, a tarefa dela, realmente o que é? É promover o homem e a instituição que obviamente está sendo ali trabalhada. Então é muito importante que os irmãos entendam o que eu estou falando até aqui agora, para deixar claro o seguinte, que quando eu tratar a piedade segundo a fé, você não ficar achando que eu estou aqui em cima do púlpito, orientando a você a ser desumano. Você quer ser humano é uma coisa, você quer ser cristão é outra. Então não me interprete mal quando eu falar aqui. Que às vezes tem você estirar do banco e falar, para que isso, pastor? Por isso, porque muitos de vocês são maldosos.
E de repente podem ficar achando e pensando que nós estamos aqui orientando, até eu falo de gente que está pela internet, que nós estamos orientando a gente aqui a ignorar o cenário que nós estamos inseridos. Pô, eu não estou ignorando o cenário que nós estamos inseridos. Só que eu estou aqui representando uma prerrogativa que não é minha, é de Cristo. E eu não posso usá-la em conformidade com os meus julgamentos e os meus sentimentos. Desculpa aí, filho. A obra é dele, não é minha. E eu endereço a mesma responsabilidade a você. Porque ser humano é uma coisa. Como ser político também é a mesma coisa. Agora, ser cristão, cabe isso. O uso correto das orientações dele. E eu venho falando sempre a vocês, o homem não tem liberdade para fazer da obra de Jesus o que ele quer. A obra é dele e está defendida por ele. Eu fui claro? Agora detalhe. Quando esta piedade ela se torna voluntária e por isso corporativa e por isso institucional, a gente cai, aí eu vou explicar alguns detalhes aqui, a gente cai dentro ou de cabeça nessa ordem histórica e humana das instituições e dos governos que já passaram por esse nome, inclusive também governos eclesiásticos e governos de igrejas. Porque eu venho dizendo aos irmãos, todo segmento humano, de ordem humana, está controlado somente por um único poder. E não é divino. É poder humano. E inclusive déspota. Aí quando você entra dentro da panorâmica histórica disso, e outro dia mesmo eu citei isso daqui, você vai se deparar com uma estrutura colossal de inúmeras instituições e segmentos que eles controlam. Eu venho denunciando isso no Verdade em 10 Minutos e novamente eu receito a vocês. Vão ouvir aquilo lá que nós estamos descobrindo. Porque todas as atividades centradas em formar uma nova ordem mundial, conforme se confirma na previsão do Cristo a essa igreja que vai vir aí, tá? É assustador o tanto de igreja que está mencionada lá e comprometida nisso que eu vou tratar aqui. Então os meus vídeos para essa denúncia tem o título Agenda 2030 e se refere à agenda da ONU. Dentro desta agenda, a ONU se compromete a expor, historicamente, todo esse trabalho da formação da estrutura que agora ela usufrui. Que nem a política, é uma estrutura que ela trabalhou por meio de instituições secretas, uma estrutura que ela trabalhou, lapidou, para poder governar. Não começou hoje. Trata-se de milênios. Tá? Mas qual é o interesse dela? Exemplo, república. Qual o interesse dela com a fase política mundial de instituir a era republicana? Porque dessa era e desse bloco político que ela espalhou como sistema para todas as nações, ela ia usufruir com objetivos a serem alcançados, e no final disso, quando ela fosse trocar de fase de poder, ela ia usar exatamente esta era e esse sistema para jogar essa sensação e sentimento na população mundial, de que precisa trocar de poder. O que ela está fazendo agora com a era republicana? A tomada de poder dela depende de provar que as repúblicas são incapazes de governar o mundo. É exatamente o que está acontecendo agora. Inclusive no cenário da Rússia e da Ucrânia. E na medida em que ela provar que o sistema político está defasado, ela avança mais ainda poder em toda essa era que vocês sabem que a gente viveu parte dela. A mesma coisa é a igreja. Ela criou um sistema religioso, instituiu a igreja dela por meio dos poderes, para que quando ela extraísse desse segmento religioso tudo aquilo que ela precisaria para atingir o objetivo final, o último passo disso seria comprovar à sociedade o quê?
que toda igreja não presta, que todo líder é mentiroso e que ela precisa nomear um novo líder mundial, uma nova religião mundial. Então é o mesmo processo, é a mesma questão. Então eu fiz um resumo rápido para os irmãos poderem entender exatamente no que nós estamos sendo direcionados a viver. Politicamente falando, como também religiosamente falando. Nós estamos na era ou na fase da troca desses poderes. E a forma de convencimento do poder internacional em relação a isso, às novas nomeações, é certificando à sociedade que essas estruturas que existem agora há muito tempo não funcionam mais e não têm competência mais para representar o povo naquele segmento específico. Então, como que ela tem o controle disso? Porque foi ela quem criou. Aí eu vou entrar num rápido resumo aqui. Que dentro dessa panorâmica histórica que o pastor eu venho dizendo aos irmãos, existe ali na área religiosa um paralelo e um paradoxo, que o pastor eu vou citar aqui, de coisas que ela domina e ajudou a criar. Bíblia, igreja e ONU, teologia política e ONU, sociedade política e igreja. Forma-se também esse paradoxo aqui da CMI, Vaticano e a ONU, que é uma estrutura competente dentro da história, que trabalhou por esse sucesso de introduzir nova ordem mundial lá na frente, e o insucesso de todos aqueles que já se escandalizaram com religião. Então essa estrutura competente dentro da história, que trabalharia para empoderar a ONU no poder religioso, é a ONU e o Vaticano e o CMI que dará a eleição, ou fará a eleição daquele que será o representante da nova religião mundial. Isso segundo a escatologia do Senhor, tá? Formam-se também 3 segmentos que esse poder ajudou a criar: protestantismo, catolicismo e islamismo. Os 3 são controlados por eles, com objetivos diferentes, obviamente, mas todos eles trabalham por uma mesma causa. Desses 3, eu posso dizer que só há desesperados e fracassados. Correto? Ou não? Aonde está o povo que gostava de vir na igreja? Senhores, é muito simples. Se eles procuram o catolicismo, eles falam dos papas pedófilos. Se eles vão para o protestantismo, dos pastores que pedem dinheiro, daqueles que são políticos, sabe lá Deus o quê. Se eles vão para o islamismo, a mesma coisa também. O sentimento de encontrar lá um terrorista, um ódio, ou uma pessoa de ódio, de extremismo, seja como for. As 3 vertentes trabalham para arrecadar isso. Uma manada maior de frustrados e decepcionados com a religião, com Deus, que lá na frente vão chegar nessa conclusão: desistir de tudo. O ponto de partida que o pastor eu tenho dito aos irmãos, aí é que vem o detalhe, que quando a ONU se apresenta como poder mundial, ela está dentro de uma estrutura de hierarquias religiosas, que dentro dessas hierarquias religiosas, igrejas, instituições, movimentos para-eclesiásticos, dentro dessa estrutura que a ONU governa hoje e ajudou a criar, existe um núcleo de intelectuais que Vaticano e a CMI educou para que eles cumprissem pautas de sensibilização que o pastor eu venho sempre mencionando para vocês aqui. Que tem como ponto de partida histórico o Pacto de Lausanne, de 74, aonde esses intelectuais se prontificaram a cooperar, a desenvolver, como também cumprir aquilo que a gente chama de inversão teológica. Eles passariam a trazer dentro das igrejas conteúdos não bíblicos, ou misturados. Essas sensibilizações de púlpito, eu já disse um dia aqui, quais eram as principais, muitos de vocês me ouviram, mas como eu estou dando um resumo, daí o irmão entra no Verdade em 10 minutos, você vai saber quais são. É aí que entra a questão. Se a igreja está controlada por homens que eles educaram e profissionalizaram a ensinar aquilo, como é que nós vamos abater esse sistema? Meio que se você derruba um, obviamente tratando doutrinariamente, eles levantam 2, 3, 4, eles... É uma coisa praticamente impossível de ser inibida, de progredir e prosperar. Porque eles sempre estão formando novos representantes ou ícones do pensamento contemporâneo ou desta inversão teológica. É uma coisa assustadora como eles organizarem e fazem funcionar isso.
Mas esses núcleos existem, essas universidades existem, para que esses representantes que estão ligados diretamente à ONU e às suas convenções evangélicas, principalmente, católicas evangélicas, entrem para dentro da igreja e introduzam esses pensamentos liberais e também relativos, para contaminar a igreja e instalar nela a desorganização e o caos do pensamento. Então eu falei outro dia aqui que existem similaridades de uma igreja para outra, que não diferem, e aí você identifica esses agentes pelo que eles pregam. A previsão de um novo mundo, que o pastor outro dia mesmo eu falei aqui, o novo paradigma das igrejas que estejam harmonizadas com o público e preparadas para atender a modernidade, o ecumenismo político, que tantas igrejas já estão evidenciando publicamente estarem comprometidas, o ambientalismo holístico, que muitas igrejas vêm deixando claro, se posicionar a educar os seus membros socialmente, a ter esse comportamento de preservação, de atendimento aos problemas e temas urgenciais, que todos eles traduzem a agenda da ONU 2030. Tá? Então entra lá no vídeo, lá no canal, ouça o que está sendo falado lá, os nomes das igrejas, as instituições que estão ligadas ao Pacto de Lausanne, e você vai entender o esquema de como funciona tudo isso, de como se organiza tudo isso, a levar essas pautas de sensibilização para as pessoas, para que amanhã elas estejam atendendo esses intelectuais e recusando a palavra. É uma coisa impressionante como que a sociedade está influenciada e manipulada por eles. Tá? Agora, esse sistema do discurso filosófico, do novo paradigma das igrejas, ele define, aí entra a questão da piedade, de que a piedade cristã, ela será definida dentro de um parecer de serviço público, de agenda humanitária, de cidadania, coisas que vocês veem constantemente esses pastores falar. E a pergunta que eu falo aqui é evangelho, irmão? Não é evangelho, mas você fica tarado por causa deles. É só começar a falar do sentimento e dos problemas das pessoas, de querer ajudá-las, que você fica induzido e comovido a isso. E estes, como o discurso deles, não chegam na minha mente e no meu coração, só no meu repudio. Porque eu não estaria descobrindo tudo isso, investigando tudo isso, para olhar para lá e ter a incerteza de julgar um agente da nova ordem mundial. Eu não poupo as minhas críticas e não poupo o meu serviço para desmascarar essa ordem maçônica, esta ordem política e mundial que está dentro da igreja hoje. Não dá para tratar esse culto aqui de tão grande que é. Agora, onde entra a questão? Alguns detalhes importantes e similaridades importantes entre eles, independe de igreja, tá? Todos eles levam a ferro e fogo isso. A primazia do sentimento humanístico na experiência religiosa da igreja. A generosidade, a caridade como forma de orgulho religioso, esquema político e ajuda humanitária. Ética e moral, vocês que são presos naqueles que têm valores ou demonstram ser bons. Tá? A ética e moral como base e aspecto decisivo da realidade salvífica de Deus. Você tem que ser bom, você tem que ser ético. Desculpa aí, eu pensei que você tinha que ser cristão. Então tá certo, e quem está equivocado sou eu. Então, um bom cidadão, um bom político, passa a ser mais do que o crente, não é isso? Passa a ter mais espaço e mais atenção para o evangelho do que o próprio cristão? Do que o próprio crente? Duvido. Não aqui nessa igreja. Aqui a gente não confunde o que é cristão com o que é bom. Cristão é cristão, ser bom é outra coisa. Ser bom o diabo até pode ser. E esta questão de revolucionária social, de restaurar o sistema e os seus problemas por meio de uma marcha política, de justiça social, estratégias eleitorais,
para pôr fim à humanidade. Coloque pessoas cristãs na política porque nós temos que pôr fim à maldade. Esse tipo de coisa, de estratégia que eles usam aí. Agora, não a pregação e nem a restauração do pecador. Isso eles não falam. Pregação, palavra, doutrina e a restauração daqueles que estão em pecado, nem pode tratar desse assunto. O que, na verdade, eles enfatizam é isso. Nós precisamos mudar o cenário da injustiça do mundo com mais políticos cristãos, ou mais representantes de Deus, ou bons cidadãos na esfera política. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Então a piedade sem fé, ela passa a ser uma piedade traduzida como ajuda e respeito humanitário, ajuda e respeito político, que é, segundo as Escrituras, um sinal de orgulho intelectual, religioso, pode ser fonte de arrecadação financeira, esquema político, ascensão e emancipação da razão. Agora, ser cristão, tratando a piedade sem princípios e regras de fé, jamais pela Escritura você vai conseguir provar isso aí. A piedade não pode ser uma moeda de troca para os interesses humanos. Nós não podemos aprender a isso aqui, ser solidário, compassivo, misericordioso e exercer a bondade para ser visto ou nomeado alguma coisa. Os irmãos entendem? Se eu tiver que exercer a função de piedoso, Jesus tem que ir comigo. E o evangelho dele também. Mas nós não podemos aqui separar a piedade da revelação dele. Por quê? Porque amanhã, como muitos de vocês, vão estar confundindo isso. Cristão e católico, cristão e espírita, cristão e cidadania, ou cristão e o bom cidadão, que são coisas diferentes, de origem diferente. Porque ser cristão, a raiz do evangelho. Ser bom, a raiz é a religião.